Bora falar de finanças? O vídeo de hoje é perfeito para você que não sabe absolutamente nada sobre Tesouro Direto. Bom, eu vou explicar todo o passo a passo para você sair desse vídeo já investindo e finalmente tirar esse dinheiro que está mofando da poupança. Bora pro vídeo? Tá, mas o que é um Tesouro Direto? Tesouro Direto nada mais é do que um tipo de investimento, mais especificamente um investimento de renda fixa. Mas afinal, o que esse investimento ele faz? Bom, sabe quando a gente pega um dinheiro emprestado do banco? Pois é, a gente precisa meio que pagar os juros para o banco para compensar o dinheiro que a gente pegou emprestado dele. Pois é, a mesma coisa, só que ao contrário. Em vez de pegarmos dinheiro com o banco vai pegar dinheiro com a gente e em troca disso eles vão dar juros para a gente. Ou seja, o nosso patrimônio ele vai ficar ali rendendo, aumentando cada vez mais. Inclusive, esse tesouro direto, ele é o investimento mais seguro do Brasil. Ele ganha inclusive da poupança, porque para quem não sabe, você perde dinheiro na poupança por causa de uma série de coisas, mas eu posso fazer um outro vídeo explicando sobre isso, se vocês quiserem. Como que eu faço para começar a investir nesse tal de tesouro direto? Bom, primeira coisa é você entender o conceito de tesouro direto. A gente já entendeu que a gente vai emprestar dinheiro pro governo e ele vai dar um outro dinheiro em troca disso. Ok, é isso. Agora, o que vai acontecer? A gente precisa criar uma conta em uma corretora. O que é uma corretora? Corretora é basicamente um lugar onde a gente vai ter um leque de opções para investimentos. Sabe o típico termo renda variável, ou melhor dizendo, bolsa de valores? Pois é, nessa corretora também vai estar lá essa renda variável. Só que, além dessa renda variável, vai ter essa renda fixa e uma dessas opções vai ser o Tesouro Direto. Então, precisamos abrir em uma conta em uma corretora. Tá, mas por que eu tô falando de abrir uma conta em uma corretora, sendo que você provavelmente já tem uma conta em um banco e você só simplesmente começar a investir naquele banco? Porque se o seu banco for um banco conhecido como bancões, o que são os bancões? São aqueles típicos bancos que todo mundo conhece, que é os mais famosos do Brasil, que, sei lá, eles estão presentes aí nas nossas vidas desde a época dos nossos avós. Então, esses tipos de bancos, eles normalmente eles têm muito mais contas para pagar, vamos dizer assim. Então, provavelmente, os investimentos, os rendimentos deles vão ser muito menores. Então, não vale a pena, é melhor você escolher uma corretora. Agora, para a gente entender mais ainda sobre o Tesouro Direto, é importante lembrar que existem outros conceitos dentro do mundo do Tesouro Direto, vamos dizer assim. Ó, agora vai parecer um pouco confuso, talvez você não consiga entender de cara, mas fique tranquilo. Anota o que eu tô falando, vê o vídeo de novo, fica tranquilo que uma hora você vai entender, não é tão difícil. É só agora que já tem um monte de informação, você pode ficar confuso, mas fica tranquilo, você vai conseguir entender se você for com calma. Vamos lá. Até hoje existem 6 tipos de tesouro direto. Dentre eles o Tesouro Renda Mais, o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA+, o Tesouro Prefixado, o Tesouro IPCA e juros semestrais e o Tesouro Prefixado e juros semestrais. Eu vou explicar cada um deles com base no site do próprio Tesouro Direto para vocês entenderem tudo o que cada um faz. Bom, agora a gente vai passar para uma outra timeline, vou ir aqui para o site do Tesouro Direto e aí vocês vão entender melhor o que cada um, qual é a finalidade de cada um. Bom, tem o Tesouro Educar Mais aqui no primeiro quadradinho, mas eu vou explicar o outro para vocês entenderem melhor e depois a gente passa para esse. O que a gente entende desse investimento é que ele é exatamente para as pessoas que querem se aposentar. Ou seja, atualmente estou perto de fazer os meus 18 anos. E vamos supor que eu queira, sei lá, me aposentar com 50 anos. E já que eu não quero depender do governo, para a aposentadoria do governo, o famoso INSS, se não me engano, então o que eu faço? Eu começo a fazer investimentos para quando eu chegar aos meus 50 anos eu ter dinheiro todos os meses ali, sem problema algum. E esse investimento veio exatamente para isso. Se a gente for clicar aqui em Saiba Mais, vai aparecer aqui, simule sua aposentadoria com a nossa calculadora. Eu tenho, aí eu coloco 17 anos, 17 anos. Quero me aposentar com 50, vamos supor. A renda extra que eu quero é ou seja, qual é o dinheiro que eu quero receber todos os meses? Quantos reais eu quero receber todos os meses? Sei lá, coloca 15 mil que eu quero receber. E eu tenho... Agora é para colocar quanto dinheiro eu tenho para investir agora. Vamos supor que eu tenho 5 mil para colocar no dia de hoje, nesse meu primeiro investimento. Aí eu vou colocar descobrir meu título. E aí ele vai te dar a melhor opção que você tem de investimento para a sua aposentadoria. Isso é muito legal, porque você não vai precisar definitivamente ficar ali
estudando sobre o investimento, qual que é a melhor opção, porque quando você entra em uma corretora, você fica ali vendo qual que é a melhor opção, enfim, e aí ele te dá exatamente a que é a opção mais viável para você. E ele te deu aqui um Tesouro Renda Mais, obviamente, a aposentadoria extra de 2055, que é provavelmente a idade que eu vou ter ali os meus 50 anos. E o vencimento dele é de 2074, ou seja, a partir de 2074, esse dinheiro todo volta para mim. Se eu quiser novamente que ele renda de novo, eu mando de volta para um outro investimento parecido com esse. Qual é a rentabilidade dele? É o IPCA é, IPCA mais os 6,64% ao ano. O que é IPCA mais? É basicamente a inflação. É a inflação mais 6,64%. É isso. Ou seja, o que vai acontecer com o seu dinheiro? Eu coloquei R$ 1.000 e a gente sabe que com a inflação, com o tempo, o meu dinheiro vai perdendo valor. Então, se o meu investimento ele está ligado à inflação, significa que o meu investimento sempre vai render acima da inflação. Se a inflação subir muito, 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 e esses R$ 1.000 estiverem lá, o meu dinheiro ele vai subir conforme a inflação estiver subindo. Ou seja, eu nunca vou perder o poder de comprar algo. Isso, obviamente, se eu estiver investindo em um investimento que esteja ligado ao IPCA, que no caso é a inflação. E aí eu venho aqui, a gente aperta em escolher e aí aparece tudo exatamente o que eu preciso fazer para receber a minha aposentadoria. Então, você precisa ter na sua aposentadoria 829,49 títulos. Cada título, se a gente for ver aqui, ó, cada título é 356,24. Então, eu preciso de R$ 356,24 vezes 829 títulos para eu ter esses R$ 15.000. Aí ele explica, para receber 15 mil de renda extra mensalmente por 20 anos, diretamente do Tesouro Nacional, a partir do dia 15 de 1 de 2055, até o 2070 e pouco, se eu não me engano. Deixa eu ver, deixa eu voltar aqui. Até essa data de vencimento, que é 2074, ou seja, dos meus 50 anos até os meus 70 anos, eu vou ter esse dinheiro garantido. Se eu quiser por mais tempo, eu vou lá e faço uma outra aplicação. Com o valor de 5 mil, você já larga na frente com 14 títulos, ou seja, com 5 mil reais, eu já compro 14 títulos, sendo que aí eu vou precisar de mais alguns vários. E aí ele fala, assim você precisa comprar 2,25 títulos por mês até a sua aposentadoria. Hoje, 2,25 títulos custam aproximadamente R$ 801. Ou seja, eu precisaria investir todos os meses 801,54 por mês para, nos meus 50 anos, eu ter os 15 mil por mês. Bom, agora passando para os outros dois investimentos aqui, eu pulei aqueles outros dois lá de cima, mas vocês vão entender melhor se eu começar por esses daqui. Bom, o Tesouro Selic, vamos ler ele. Os títulos do Tesouro Selic são títulos pós-fixados que possuem rentabilidade atrelada à taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. É investimento ideal para quem quer começar a investir no Tesouro Direto. E vantagens: ideal para reserva de emergência, indicado para objetivos de curto prazo. Dentre os títulos, é aquele que possui o menor risco em caso de venda antecipada. Bom, como o próprio texto diz, esse investimento ele é focado não, perdão, ele tem uma variação na hora de quanto que rende, mas não uma variação que você perde dinheiro ou coisa do tipo. Como que funciona? Bom, como ele falou aqui, a rentabilidade dele é baseada na taxa Selic. O que é a taxa Selic? É a taxa básica de juros. Mas quem decide essa tal taxa básica de juros é o Banco Central. Ou seja, sei lá de quanto em quanto tempo, que eu não vou lembrar agora, o Banco Central se reúne e eles decidem quanto que vai ser essa taxa básica de juros. No caso, a taxa Selic. Ou seja, se eles decidirem que vai ser 10%, então o seu rendimento ele vai render 10%. Se ele decidir agora que é 7%, vai render 7%. É basicamente isso, assim que funciona. Então, enfim, você colocou lá seu dinheiro, você não sabe quanto que vai render. Você sabe que vai render todos os meses, isso é com certeza. Mas quanto que vai render, você não tem certeza. Já nesse investimento aqui, como que ele funciona? Você vai colocar o seu dinheiro, ele vai render o IPCA, ou seja, a inflação. Se a inflação tiver, um exemplo, 2%, é um exemplo, vai render 2%.
mais uma taxa que eles vão definir. Como assim uma taxa que eles vão definir? Vamos lá. A gente vem aqui em ver preços e taxas e a gente vê aqui as várias opções que temos. Tesouro IPCA mais 2029. Ou seja, a gente sabe que esse investimento aqui ele vence até o ano de 2029. E aqui tá quanto que ele rende. IPCA, ou seja, a inflação que estiver, se ontem era 2% e hoje está 4%, vai variando, mais 6,81%. Ou seja, o 6,81 você sabe que vai render todos os meses, todos os dias. Agora o IPCA, ele é variável, você não vai saber. Enfim, aqui é basicamente o quanto que você precisa investir, o mínimo que você precisa investir. Aqui é o preço de um título e aqui a data de vencimento. Agora passando para o prefixado. Os títulos prefixados são aqueles que têm taxa de juros fixas, ou seja, você já conhece no momento do investimento. É um investimento ideal para quem quer saber exatamente o valor que receberá ao final da aplicação do vencimento do título. Vantagens: garante a rentabilidade fixa, você já sabe quanto que você vai resgatar no final, ideal para metas de médio e longo prazo. Ou seja, lembra que eu falei que os outros investimentos, eles rendem o IPCA, que no caso é a inflação, ou a taxa de juros, a taxa básica de juros, que no caso é o tesouro, que é no caso a Selic? Pois é, nesse caso aqui, em vez de ter esses tipos de rendimentos que podem variar conforme o banco quiser, esse daqui vai render exatamente o quanto que você decidiu que iria render, o quanto que você escolheu que iria render. A gente pode entrar aqui, a gente vai ver, cadê? Tesouro Prefixado 2027. Rentabilidade 12,92, ou então 13,1, 12,80. Então, você que escolhe, eu quero a rentabilidade maior, então a gente sabe que é 13%, só que aí, em compensação, o investimento ele vai estar trancado por mais tempo, que no caso é 2031. Quer dizer, tem o tesouro prefixado com juros semestrais 2035. Mas como que ele funciona? Ele não vai ter, por exemplo, o acúmulo de dinheiro ali nesse investimento. Porque como ele funciona? Por exemplo, você colocou R$ 1.000 lá e aí ele vai render um semestre inteiro. O que ele rendeu nesse semestre inteiro vai ir para sua conta. Depois vai passar um outro semestre inteiro e assim vai ir de novo para essa sua conta, entendeu? Então ele não vai ficar ali acumulando até 2035. Já os outros que não têm esses juros semestrais, eles vão acumular até o final da data de vencimento. Lembrando que todos os investimentos que eu comentei aqui, você pode retirar o dinheiro quando você precisar. Na verdade, tem alguns que, tipo assim, você precisa deixar no mínimo por 30 dias ou por 60 dias, mas depois desses dias você já pode retirar ele. Bom, o que eu indico é não retirar, porque o investimento que você está fazendo aqui é para um objetivo maior. Eu já vou explicar como assim esse objetivo maior, já vou fazer com vocês. Então, o ideal é que você não retire, mas se você precisar, você poderá retirar. Então, isso é uma das vantagens da renda fixa. Agora, partindo para o investimento Tesouro Educa Mais. Bom, eu cliquei ali na opção dele e aí como é que ele funciona. Vou fazer uma simulação aqui para vocês entenderem melhor. Ele é parecido com aquele da aposentadoria, só que para para os alunos mesmo, as pessoas que querem estudar, seja em faculdade, seja em escola, enfim. Bom, investimento do futuro de quem? Eu vou colocar aqui Ana, que é meu nome, né? Ana Júlia. Então, vou colocar aqui Ana. Então, Ana tem quantos anos? Ó, eu atualmente tenho. Eita. Eu atualmente tenho 17 anos, só que eu vou colocar como se os meus pais estivessem colocando para mim desde os meus 10 para a minha faculdade. Então, eu vou colocar aqui que eu tenho 10 anos e eu vou começar a universidade com 18 anos. Renda mensal pretendida para a educação, ou seja, quanto que eu quero, que no caso meus pais pretendem que eu tenha recebendo ali todos os meses por causa desse investimento. Então, vou deixar aí R$ 500, que sei lá, dá para pagar alguma coisinha da minha faculdade, enfim. Investimento inicial, ou seja, quanto que os meus pais estão dispostos a pagar nesse investimento inicial. Vou colocar aqui, sei lá, R$ 1.000. E aí a gente tem já o resultado, que lhe dá qual é o melhor investimento para a, a sua filha, no caso.
E aí ele fala que o melhor investimento nesse caso é o Tesouro Educa Mais 2033. Então, a rentabilidade vai ser o IPCA, ou seja, a inflação, ou seja, meu dinheiro nunca vai perder para a inflação, e 6,7%. Início do recebimento, 15 de janeiro de 2033, que provavelmente é quando eu tiver os meus 18 anos, isso levando em consideração que hoje eu tenho 10 anos. Sugestão de aporte mensal hoje, ou seja, quanto que você precisa investir, os meus pais precisam investir para eu ter esses R$ 500 por mês durante esse tempo do investimento. Então, vou colocar ali R$ 200, vamos supor. Enfim, e aí ele fala que a quantidade que garante essa meta são 6,47 títulos, até porque não é um dinheiro, um aporte mensal tão grande. Aporte não, eu não recebo tanto dinheiro mensalmente se eu colocar só R$ 500. Então, sei lá, eu vou aumentar aqui, ele vai dar uma mudada. Acredito que não no tipo de investimento aí, mas sim na quantidade de aporte mensal aqui, já aumentou para R$ 385. Então é isso, esse investimento aqui é próprio para você planejar a sua educação. Agora a gente vai meio que explicar na prática como que eles funcionam. Bom, a gente está vendo toda a timeline aqui dele e eu já expliquei sobre o Tesouro Prefixado 2027. Então tá aqui a rentabilidade dele, o investimento mínimo, ou seja, você não consegue investir menos que esse valor aqui, ou o preço de um título é esse daqui, o vencimento, enfim. Lembrando que você pode ir fazendo aportes todos os meses, ou o dia que você quiser, mas é recomendado você fazer todos os meses. Aí a gente passando para o Tesouro Selic, ele vai render a taxa Selic, que o banco que vai decidir, o Banco Central, mais essa porcentagenzinha, um título dele é isso, o mínimo que você pode investir é isso, e quando que ele vai vencer? Tesouro IPCA vai render a inflação mais uma porcentagenzinha, mesma coisa, vencimento, quanto o mínimo que você pode investir, qual é o preço de um. Aqui temos o Tesouro IPCA com juros semestrais, que foi o que eu expliquei. Você vai investir, sei lá, R$ 1.000, e aí esse investimento vai render por um semestre. E assim, esse dinheiro que rendeu vai direto para sua conta, depois mais um semestre, esse dinheiro que rendeu vai para sua conta de novo, e assim por diante até a data do vencimento. Tesouro Renda Mais é o investimento para os alunos, que provavelmente os pais que fazem, onde vai render o IPCA, a inflação, exatamente porque por ser um longo período, e o dinheiro não perder para a inflação, eles estão indexados, ou seja, ligados ao IPCA, mais uma taxazinha ali para o rendimento. Não, perdão, esse daqui é o de aposentadoria. Agora é o Tesouro Educa Mais 2026, que também funciona da mesma maneira, só que para objetivos diferentes. Um é para aposentadoria, outro para educação, mas rendendo das mesmas maneiras, porque o sentido deles é os mesmos, só para, enfim, para objetivos diferentes. Enfim, atualmente esses investimentos que a gente tem como tesouro direto. A gente consegue ver aqui que o mercado está aberto, ou seja, o horário de funcionamento é das 9h30 às 18h. Chegando às 18h, esse mercado para, você não consegue comprar, você não consegue vender, você não consegue fazer nada. Bom, eu imaginava que eu iria colocar nesse vídeo como que a gente pode escolher, dependendo do nosso objetivo, qual é o melhor investimento nesse leque de tesouro direto. Só que o vídeo ficou muito grande, então eu vou fazer um outro vídeo, e aí quando lançar, quando eu postar esse vídeo, provavelmente vai ser na próxima semana, eu coloco aqui no final do vídeo, e aí vocês vão ver se vocês quiserem assistir como escolher esse investimento. Então, se você quer saber como que você pode fazer mais dinheiro, investir melhor o seu dinheiro e até mesmo administrar o seu dinheiro, aqui é o lugar certo. Se inscreve neste canal para você, quem sabe, se você quiser se tornar um milionário. Então, até o próximo vídeo.